Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Vamos adentrar um pouco mais em nosso tema de Santíssima Trindade, a partir de Maria Santíssima, ou seja, Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino e Maria Santíssima. Voltemos ao livro do Êxodo, no capítulo 1, no capítulo 19. Êxodo 19 e o versículo 1. Êxodo 19 e o versículo 1. Êxodo 19, 1, ok? Vamos lá. Eu tinha pedido para você guardar esse terceiro mês, terceiro dia, num ladinho aí da memória, ok? Vamos desenvolver um pouquinho este terceiro mês. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. Observe esse texto bem redundante. O versículo 1 já está dizendo: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Observe o versículo 2. Tendo partido de Rafidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. O monte é o Monte Sinai, o Monte Horebe, a montanha de Deus. Queridos irmãos, estou traçando, dentro desse tema da Santíssima Trindade, um paralelo entre a aliança do Sinai, a aliança do Monte Horebe, que Deus estabeleceu com o povo de Israel, no mesmo dia que completou 3 meses da saída deles do Egito. Estou traçando um paralelo entre aquela aliança do Sinai e a nova aliança que se dá em Maria Santíssima. Observe isto. Voltemos um pouco ao texto. Versículo 5 do capítulo 19. Não podemos perder este contexto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, aqui há uma condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que o Senhor tem dito, obedeceremos. Vamos praticar. Nada do que o Senhor disse cairá por terra, uma vez que Ele já fez tudo por nós. Observe, que naquele mesmo dia completava 3 meses que o povo havia saído do Egito. Antes do capítulo 19, leia o que ficou para trás a partir do Êxodo capítulo 3. O que Deus fez pelo povo. No momento de fome, no momento de sede, no momento de ataque armado, Deus manifestou-se poderosamente. O povo está dizendo: tudo quanto o Senhor te disse, para que façamos, faremos, obedeceremos. Até porque Deus já fez coisas extraordinárias por nós. Então é necessário, queridos irmãos, que a gente já trace este paralelo entre o povo de Israel e Maria Santíssima. Eles não obedeceram, sabemos disso. Eles não cumpriram a sua parte no trato. Por sinal, todas as alianças, todos os pactos que Deus estabeleceu com o povo, elas foram quebradas. Justamente porque o ser humano, mesmo ele tendo dito obedeceremos, ele não consegue obedecer. Mesmo ele tendo dito faremos, ele não consegue fazer. Ele sempre é reticente, ele sempre fracassa, ele sempre tropeça no seu falar, ele sempre tropeça nos seus compromissos. E automaticamente o pacto, a aliança é quebrada. Então aqui já tenha uma ideia que a nova aliança que acontece com Maria Santíssima, esta aliança não foi quebrada. Esta aliança não foi jogada por terra. Quando Maria disse, observe, o povo de Israel disse, faremos, obedeceremos. Maria, ela diz a mesma coisa de forma diferente. Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim, segundo toda a tua palavra. Que a palavra de Deus aconteça na minha vida, que a palavra de Deus cumpra-se na minha vida. E ela foi fiel. E ela obedeceu. E ela não deixou cair por terra aquelas palavras que ela havia respondido à proposição feita por Deus por meio do arcanjo. Então não estou trazendo algo diferente, não estou trazendo para nós uma reflexão que não tenha sentido, que não tenha sobriedade, que não tenha coerência. Enquanto todo um povo, enquanto toda uma comunidade de escravos que Deus tira do Egito. Porque uma grande potência estava oprimindo, enquanto todo um povo, toda uma nação, embora e não obstante tenha dito para Deus sim,
todavia na prática disse um não, uma só pessoa, uma mocinha, uma mulher, ela diz e cumpre aquilo que Israel não cumpriu. E não esqueça que Maria é filha de Israel. Ela é da nação israelita. Então Maria sozinha representa toda uma nação que diz sim, mas pratica o não. Maria é aquela que diz sim e faz esse sim acontecer no cotidiano, no ordinário da sua vida, da sua existência, naquele ordinário que a fadiga bate, o desânimo chega. E Maria experimentou isso, o ordinário da sua vida. De certa forma, era incoerente porque ela tinha escutado de Deus palavras extraordinárias a respeito do seu filho e, naturalmente, ela, sendo a rainha mãe, ela gozava de prerrogativas. Mas o que ela testemunhou no cotidiano, no ordinário da sua vida, era algo que desdizia aquelas lindas e messiânicas promessas. Mas mesmo nesse cotidiano, que a gente cansa, que a gente fracassa, que a gente tem vontade de voltar, observe que o povo de Israel teve vontade de voltar ao Egito. Quando chegaram em frente do Golfo de Suez, no Mar Vermelho, eles disseram: por quê? Por quê? Não nos deixastes morrer no Egito, diante das nossas panelas de carne, das nossas comidas temperadas, onde tínhamos sepulturas para sermos sepultos. Maria, mesmo diante de todas as situações que diziam ao contrário da realidade que ela havia ouvido da parte de Deus, e ela sabia que era da parte de Deus, ela não joga por terra o seu sim. Ela continua íntegra, ela continua fiel, ela continua virgem, ela continua pura, ela continua imaculada, ou seja, o sim de Maria é incomparável ao sim de qualquer um que tenha dado a Deus. Em toda a economia da salvação, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, mesmo aqueles que vieram depois de Jesus, foi um sim perfeito. Foi um sim que bateu no muro da incredulidade, no muro da desconfiança, no muro do desânimo. Então o sim de Maria é um sim perfeito, é um sim extraordinário. Se quereis obedecer-me, é uma condicional. Se quereis obedecer-me e guardar a minha aliança, observe isso. Se quereis obedecer-me e guardar minha aliança, sereis minha propriedade dentre todos os povos da terra. Eu gosto de um salmo que diz: Senhor, tu és o meu dono, e fora de ti outro bem não tenho. Se Deus é o meu dono, eu dele sou propriedade. E é exatamente isso que Deus aqui está falando com o povo. Se quereis obedecer-me e guardar a minha aliança, sereis minha propriedade entre todos os povos da terra. Segundo, sereis um povo sagrado. Terceiro, sereis um reino sacerdotal. Isto tudo, queridos, isto tudo reúne-se, contém-se, se estabelece,
funde-se na pessoa de Maria Santíssima. Israel não conseguiu ser uma propriedade particular de Deus. Não conseguiu ser um reino sagrado, não conseguiu ser um reino sacerdotal, porque falhou, porque quebrou a aliança. Obviamente, necessariamente, Maria vai na contramão de tudo isto e ela porque ela guardou a aliança de Deus, porque ela cumpriu a palavra de Deus, porque ela obedeceu à vontade de Deus, porque ela esteve unida ao projeto de Deus, inserida ao projeto de Deus em todas as situações e circunstâncias e mesmo nas mais adversas, dela pode-se dizer que ela é propriedade exclusiva de Deus entre todos os povos, entre todos os seres humanos da terra. Ela é um ser humano sagrado, ela é um reino sacerdotal. Voltemos para Êxodo, no capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Ráfidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel ali acampou-se defronte do monte. Há pouco falei de uma certa redundância que o autor sacerdotal propositalmente ele faz. Não é que ele não tivesse recursos de falar esses 2 versículos de outra forma, sintética. Até porque esta palavra, ela está entrando para o rol das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, porque ela tem um perfil intrínseco para que ela tenha este status de Sagrada Escritura. O autor sacerdotal propositalmente está fazendo esta redundância. E é óbvio, queridos, que é visível a preocupação dele com a cronologia, naquele mesmo dia, 3 meses depois, e com a topografia, o deserto do Sinai, a montanha de Deus. Naquele mesmo dia, 3 meses da saída do Egito, os israelitas acamparam-se diante do Monte Sinai. Observe isto. Cronologia, topografia. Ele quer precisar a situação. Naquele mesmo dia, 3 meses depois, permitam-me, queridos, algumas considerações sobre estes 3 meses depois. 3 meses depois significa que se o povo não houvesse saído do Egito, por mais 3 meses, ele seria escravo. Se o povo não houvesse saído do Egito há 3 meses, se eles lá tinham ficado 400 anos escravizados, agora seriam 400 anos e 3 meses. 3 meses, queridos irmãos, vocês estão vendo lá atrás o meu galo, aquele é o Alexandre, né? O Alexandre. Canta pra gente, filho, vai. Tem ninguém para cantar aqui? Canta para nós, bobo. 3 meses depois, significa que está fazendo exatamente hoje, naquele mesmo dia,
3 meses que o Egito ficou para trás. Tomemos esta palavra para nós, queridos irmãos. Tomemos esta palavra na nossa vida. Assim como o Egito, a casa da servidão, a casa da opressão, a casa da angústia, a casa do trabalho forçado, ficou para trás na vida do povo de Israel, este Egito também ficará para trás na tua vida. Talvez você não esteja se dando conta, talvez você não esteja colocando a cabeça para funcionar, mas presta atenção hoje. Que dia é hoje? Que data é hoje? Quanto tempo faz que você deixou de ser escravo? Quanto tempo faz que você saiu do Egito, que você saiu da casa da servidão, que você saiu debaixo do jugo do faraó? Faz uma análise, querido. Quantos anos fazem que Deus fez uma intervenção poderosa na tua vida? Missionário, isto ainda não aconteceu comigo, mas eu te digo, prepara-te, porque os teus 3 meses está chegando. 3 meses significa uma intervenção extraordinária de Deus na nossa vida. E estes 3 meses acontecerão na tua vida, na tua história, na tua família, no teu empreendimento, no teu sonho. Talvez você está debatendo-se, talvez você está quase naufragando, talvez você esteja quase morrendo, mas põe na tua mente que 3 meses de Deus acontecerá e está para chegar na tua vida. Já bati muita cabeça, missionário, com este filho, com esta filha, com este marido. Deus tem 3 meses para estabelecer, para reestabelecer uma nova história na tua vida. Mas leia o versículo 8, veja lá o versículo 8, se obedecerdes a minha voz, se obedecerdes a minha voz, se guardares a minha aliança. Há uma condicional de Deus para nós. Queridos, Deus não é aquele que apenas me salva. E agora eu continuo a viver uma vida à la vontade, do meu jeito. Ele é o meu salvador, eu dou a Jesus o único direito de morrer por mim numa cruz, de me salvar. Mas ele não é o meu legislador, ele não é aquele que diz como esta salvação opera-se no dia a dia da minha vida, da minha existência. Ele só serve para morrer por mim de braços abertos na cruz, para derramar a sua última gota de sangue por mim. Mas ele não tem o direito e eu não lhe dou o direito de ser o meu legislador, de dizer-me as leis, os mandamentos, os preceitos, a minha parte na aliança que devo cumprir. Amados irmãos, a cruz é o critério. Não esqueça disto. Não esqueça disto. O evangelho está sendo adulterado, está sendo prostituído, porque todo mundo, as pessoas não querem saber da cruz, as pessoas estão ignorando a cruz. O que interessa é a Páscoa, o domingo da ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Mas não esqueça, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que o Filho do Homem seja levantado.
Todas as pessoas que eram picadas por aquelas serpentes venenosas, e muitas morreram, no momento que elas olhavam para a serpente de bronze que Moisés havia levantado sobre aquela estaca, elas eram restauradas imediatamente. Não esqueça que a serpente é a personificação do demônio, a antiga serpente, Satanás, o grande inimigo de Deus e dos homens, e ele está ferindo as pessoas. Essa serpente venenosa, essa serpente letal, está picando a sociedade, está picando as famílias, está picando a saúde, está picando a educação, está picando os valores familiares. E nós não temos que olhar para o túmulo vazio. É preciso olhar para aquele que foi levantado na estaca, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Não é a ressurreição que salva. É a cruz. É preciso passar pela cruz. A ressurreição é consequência da cruz. A cruz diz para nós o critério, queridos. Este é o critério. Só existe ressurreição por causa disto. Só existe o domingo da ressurreição por causa da sexta-feira da paixão. Esta salvação que Jesus operou para mim, ela tem consequências práticas no cotidiano da minha vida, da minha existência, como teve na vida de Maria Santíssima. Essa salvação que Deus operou tirando o povo de Israel do Egito, e já faziam 3 meses que de lá eles haviam saído, ela tinha consequências práticas. Deus já havia feito muito, impossível. Não tinha carne, Deus mandou carne. Não tinha pão, Deus mandou pão. Quando houve um ataque armado contra aquele povo, Deus foi lá e defendeu o povo. Ou seja, ele já tinha dito: eu estou com vocês, eu sou Deus, eu estou no meio de vós. E vocês estão na palma da minha mão. Mas em contraproposta, leia aí do 19 seguintes. Vocês já viram o que eu fiz no meio de vós? Vocês já viram como que em asas de águia, ou seja, apressadamente eu vos tirei do Egito, eu vi, ouvi, desci, apressadamente como que em asas de águia eu vim ao vosso encontro e vos tirei apressadamente, eu vim apressadamente e disse que era para vocês saírem apressadamente. Deus tem pressa em socorrer-nos, Deus tem pressa em salvar-nos, Deus tem pressa em livrar-nos. Vocês viram o que fiz? Portanto, se quereis obedecer-me e guardar a minha aliança. O anjo falou com Maria, e ela, apressadamente, subiu as montanhas da Judeia e foi até a casa de sua prima Isabel. O povo de Israel não teve pressa para obedecer a Deus. O povo de Israel não teve pressa para fazer a vontade de Deus. Maria é a mulher apressada para servir, para fazer com que a vontade de Deus se cumpra e se estabeleça. A salvação de Deus, a salvação que Deus opera em nós, não é uma salvação sem consequências práticas para o nosso dia a dia. Vocês viram o que eu já fiz por vocês. Agora, se quereis obedecer e guardar a minha aliança. Deus já operou a nossa salvação na cruz. Mas tem uma parte deste pacto que eu e você precisamos fazer. 3 meses depois, o Egito está para trás. Observa, querido irmão, querida irmã, o Egito já ficou para trás na tua vida.
Eu estou usando um número bíblico, um número teológico bíblico. Mas você talvez esteja dizendo: ah, missionário, 40 anos se vão passando que eu saí do Egito. 50 anos vão se passando que eu saí do Egito. Mas estes 50 anos depois da saída do Egito, depois deste 3, que para você pode ser 40, 50, 60, é uma caminhada de todos os dias. É uma caminhada que exige obedecer e guardar o pacto, o compromisso, a aliança que Deus fez conosco. O tempo está acabando, mas retornarei com esta reflexão. Mas talvez neste momento, querido irmão, querida irmã, você escutou Deus falar no seu coração e você reconheceu que quebrou o seu pacto com Deus. E neste instante, você quer retomá-lo. Você quer reconstruir o altar do Senhor na sua vida, na sua família. Você quer ser uma outra pessoa. Você quer ser renovado, você quer ser restaurado. Você tem a consciência que voltou para o Egito e observe que este povo, que 3 meses depois saiu do Egito, que 3 meses faziam que o Egito estava para trás, eles depois voltaram para o Egito. Não para aquele Egito territorial, para aquele Egito geográfico do qual eles haviam saído, mas eles entraram para outros Egitos e sofreram amargamente. Por quê? Porque eles não obedeceram, porque eles não guardaram a aliança do Senhor. Talvez neste instante você esteja dizendo: missionário, eu preciso restaurar a minha aliança com o Senhor. Eu preciso voltar para Ele agora, porque sei que a situação está pior. Está bem pior que quando eu estava naquele Egito primeiro lá, agora ficou pior. Que pela intercessão de Maria Santíssima, a montanha sagrada de Deus, onde Deus estabeleceu com a humanidade a nova e eterna aliança, que desça sobre ti, meu irmão, a graça de Deus, a potência do Espírito Santo, para que possas ter força para restaurar o teu pacto com Deus. E que todos nós, que nos achamos que estamos em comunhão com Deus, que estamos